Olá, este é mais um episódio da nossa playlist Ciência Espiritual. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre consciência, mas dentro da perspectiva da filosofia. Mas não da filosofia antiga, nós vamos falar na perspectiva da nova filosofia alemã. Vamos conferir então? Muito bem. Mais uma vez, então, aqui para falar sobre consciência e hoje, especificamente, a liberdade da consciência, que na realidade é uma pergunta que nós vamos fazer através do autor, que nós vamos analisar aqui, não só ele quanto um dos livros dele, para chegarmos a uma resposta, né, como eu até coloquei na descrição deste vídeo, que é a seguinte: muitos consideram a natureza da consciência um dos últimos grandes enigmas não solucionados. Por que pensamos? Por que somos conscientes? Consciência é um mero produto ou epifenômeno da atividade bioelétrica cerebral, como até já falei em outros vídeos, né? Então, tais indagações são tratadas em filosofia da mente, também chamada filosofia do espírito ou filosofia da consciência, conforme o país, e também na chamada neurofilosofia. Então é isso que nós vamos considerar hoje, especificamente utilizando este livro aqui. Não Sou Meu Cérebro, Filosofia do Espírito para o século XXI, de um filósofo alemão, bastante jovem, porque ele tem 41 anos apenas, chamado Marcus Gabriel, ou, pronunciando mais especificamente, Marcus Gabriel. Né? Bom, este filósofo, então, é o autor não só deste livro, né, mas de vários outros, e ele tem sido assim um crítico da ciência e do tecnicismo, gente. Não que ele seja um negacionista da ciência, de forma alguma, em nenhum momento ele se demonstra assim, não é dessa turma aí que anda negando as coisas por aí, né? De forma alguma. Mas ele é realmente uma figura muito importante na Alemanha hoje, e não só na Alemanha, em toda a Europa, pelo seu pensamento. Então, o livro que nós vamos analisar se chama Não Sou Meu Cérebro, Filosofia do Espírito para o século XXI, que foi publicado pela editora Vozes em 2018, mas o original, que se chama Ich ist nicht Gehirn, que é Eu Não Sou Cérebro, né? Pela Ullstein Verlag em 2005. Então, o Marcus Gabriel, vamos dizer assim, como se fosse em português, para ficar mais fácil, né? É uma das forças jovens do renascimento da filosofia na Alemanha. Então, ele atualmente tem 41 anos. Então, Gabriel é um professor de epistemologia e filosofia moderna e contemporânea. Ele já afirmou, claro que de modo filosófico, num livro, que o mundo não existe. Isso é a chamada teoria do novo realismo. E aí ele argumenta o seguinte nesse mesmo material. Nossa existência sobre a Terra é cada vez mais complexa e perigosa. No entanto, temos um ativo que os governos costumam ignorar. Ao longo da história da humanidade, fomos acumulando uma grande riqueza moral em termos de conhecimento. Por isso, e não só por isso, os enormes desafios humanos e planetários não podem ficar exclusivamente nas mãos da técnica e da ciência, mas devem passar pelo escrutínio da filosofia moral em um contexto de novo iluminismo universal e radical. Importante a gente considerar algumas coisas nessa fala dele aqui, para a gente não achar que ele é um moralista, né, ou coisas assim, pelo que eu vou apresentar mais adiante no vídeo, que pode parecer estranho para vocês. Mas vamos lá, vamos por partes analisar o que ele quer dizer com isso. Quando ele diz que ao longo da história nós fomos acumulando grande riqueza moral em termos de conhecimento, ele está falando que essa moral não é a moral religiosa, o moralismo religioso, que é preconceituoso e tudo mais, mas sim o que parece ser o certo e o errado do ponto de vista da história da humanidade, o que realmente nos incomoda, o que tem a ver com nossas liberdades, nossos direitos, nossas obrigações e tudo mais, que é um dos cernes
da filosofia de Marcos Gabriel, né? Esse é um ponto que perfeitamente é aceitável, porque se nós contestarmos isto também, né, se nós não só contestarmos o moralismo das religiões, mas contestarmos qualquer moral, nós entramos num limbo em que tudo é aceitável. Isso também não é bom, né, gente? Porque nós não vivemos numa ilha, nós vivemos em sociedade e as ações de uns interferem na vida dos outros. E isso tem que ser considerado. E esse momento que nós vivemos agora da humanidade é a grande prova disso, e ele fala sobre isso, inclusive, nos livros dele. Por isso é considerado um pouco polêmico, né? Mas ele não é um negacionista, não. Então ele também coloca que os enormes desafios que nós passamos hoje, né, não só nesse período que nós estamos, mas desde muito tempo já, eles não podem ficar de modo exclusivo nas mãos da técnica e da ciência. Não quer dizer que não podem estar também nas mãos da técnica e da ciência, ou seja, ele não é um negacionista mesmo, mas que também devem passar por um escrutínio dessa filosofia moral que ele diz que vem pela própria história da humanidade, né, e que é dada em termos de conhecimento, tanto que é num contexto de que ele chama de novo iluminismo universal e radical, que exatamente não considera a ciência como soberana em tudo. Mas não significa que ele fica contestando o que os nossos negacionistas do Brasil atual, né, contestam, obviamente não. Ele é realmente um pesquisador muito criterioso e muito respeitado na Europa, apesar de ser, para um filósofo, relativamente jovem. E ele já trabalha com essas coisas desde os 20 e poucos anos, né? Não é de agora, né? Então, Gabriel é um crítico mordaz da ciência e do tecnicismo exacerbado nos seus livros. Em Não Sou Meu Cérebro, além de apresentar os conceitos básicos e sem consenso sobre consciência, consciência de si e eu, então o filósofo debate a liberdade, a vontade livre contra a representação corrente de que alguém ou algo nos faria por nossas costas não livres, fosse Deus, o universo, a natureza, o cérebro, no caso das neurociências, ou a sociedade. Então, para ele, nós somos livres de ponta a ponta, pois somos seres vivos espirituais. Isso ele afirma também aqui no livro Não Sou Meu Cérebro, claramente. Então, para ele, é uma falácia essa história de dizer que não somos livres porque algo nos faria, né, não livres, digamos, a nossa revelia fosse um Deus que não nos torna livres porque temos que estar obedecendo a certos ditames moralistas e certas crenças religiosas, ou o próprio universo com algum tipo de fatalismo irreversível, ou a própria natureza, o cérebro, né, que é o que dizem muitos neurocientistas, e a própria sociedade aí usando certos totalitarismos ideológicos que acabam nos obrigando a agir sobre determinada forma, como aconteceu no caso do nazismo e os fascismos em geral, e o que nós corremos risco aqui no Brasil também hoje, né? Então, não é assim. Ele contesta tudo isso. Então, esse é um ponto importante da gente considerar. Mas falando mais sobre quem é o Marcos Gabriel para vocês, para dar mais alguns detalhezinhos, digamos assim, vou deixar mais uma fotinha dele para vocês apreciarem aqui. O Marcos Gabriel ele nasceu em 6 de abril de 1980, então é um ariano, né, gente? Então ele é um filósofo alemão e autor da Universidade de Bonn, né, na Alemanha. Além de seu trabalho mais especializado, ele também escreveu livros populares sobre questões filosóficas. Então ele foi educado em filosofia e grego antigo na Alemanha. Aliás, parece que ele fala várias línguas, né? Estudou grego, latim, alemão mesmo que é a língua dele, inglês, espanhol e várias outras línguas que ele conhece. É um poliglota mesmo. Após completar seu doutorado e habilitação na Universidade de Heidelberg, ocupou um cargo de professor na New School for Social Research e então foi para a Universidade de Bonn, na Alemanha, onde ocupou a cadeira de Epistemologia, Filosofia Moderna e Contemporânea. E é diretor do Centro Internacional de Filosofia. Também foi professor visitante na Universidade da Califórnia, Berkeley, né? Em 2013, ele escreveu Transcendental Ontology Says in German Idealism, ou seja, Ontologia Transcendental, ensaios sobre o idealismo alemão. Então, nas revisões filosóficas de Notre Dame, Sebastian Gardner, ele escreveu que a obra é
a apresentação mais abrangente de Gabriel até hoje em inglês de sua leitura do idealismo alemão e observa que, devido à compreensão de uma compressão, né, de uma riqueza de ideias em um espaço tão curto, o livro exige muito de seus leitores. Em uma entrevista em 2018, Gabriel reclamou que a maioria dos metafísicos contemporâneos são desleixados quando se trata de caracterizar seu assunto, usando palavras como o mundo e realidade, muitas vezes de forma intercambiável e sem maiores esclarecimentos, visto que essa totalidade de palavras não se refere a nada que seja capaz de ter a propriedade de existência. Eu concordo muito com esse pensamento dele, porque numa visão budista nós teríamos que concordar com ele quando nós usamos o mundo, a realidade, de que mundo e de que realidade nós estamos falando. E aí ele diz claramente no próximo trecho, né, como ele explica, o seguinte: tento reviver a tradição da meta-ontologia e da meta-metafísica que se afasta de Kant, Immanuel Kant. Né? Como foi notado, Heidegger introduziu o termo meta-ontologia e também afirma claramente que a filosofia de Kant é uma metafísica sobre a metafísica. Eu chamo de niilismo metametafísico a visão de que não existe tal coisa como o mundo de tal forma que as questões relativas à sua natureza última, essência, estrutura, composição, contornos categóricos, etc., são desprovidos do conteúdo conceitual pretendido. A ideia de que existe uma coisa grande que engloba absolutamente tudo é uma ilusão, embora não seja natural nem uma característica inevitável da razão como tal. Então, essa é a visão que ele tem de que aquilo que nós definimos como um mundo, um todo, uma realidade, ainda é muito impreciso e as pessoas não sabem exatamente do que elas estão falando quando falam sobre isso, e eu não tenho como discordar dele, porque via de regra é como realmente acontece em qualquer debate. Então ele simplesmente mostrou o rei nu nessa questão aqui. Né? Em uma entrevista em abril de 2020, esse é o ponto polêmico da história do Gabriel, mas eu vou falar sobre isso mais adiante, mais para o final do episódio, né, lendo uma entrevista dele. Ele considerou, no ano passado, então 2020, que as medidas europeias contra a Covid-19, algumas eram injustificadas e até um passo em direção ao que ele chamou de ditadura cibernética, dizendo que o uso de aplicativos de saúde era uma estratégia chinesa ou norte-coreana. Então ele disse que a crise do coronavírus questionou a ideia de que apenas o progresso científico e técnico poderia levar ao progresso humano e moral. Apenas com certeza não, gente. A gente viu que isso não mudou a humanidade. Né? Ele disse que havia um paradoxo da virocracia, ou seja, para salvar vidas, substituía-se a democracia pela virocracia. Depois ele vai explicar um pouco mais numa entrevista que eu vou ler, chamada Vivemos em um Sistema Letal, e que é bem interessante e que explica melhor o posicionamento dele. Obviamente ele não quer dizer que é contra qualquer coisa, não é contra a vacina, obviamente, não é contra as contenções, ele sabe que o vírus está aí, mas ele acha que os governos fizeram menos do que deveriam pelas suas populações, e ele não está falando só do Brasil, está falando de toda a Europa, né, inclusive. E isso deixou muitas brechas para essa birocracia ou para esse excesso de tecnicismo que ele critica no trabalho dele. Mas antes da gente pegar esse ponto, que é um ponto realmente interessante, eu acho que é importante daí eu ler alguns trechos desse livro dele, algumas coisas que são muito interessantes, já que o objetivo principal desse livro, Não Sou Meu Cérebro, é exatamente avaliar a questão nós temos alguma liberdade dada pelo nosso sistema cerebral ou não. Então ele considera assim: muitos consideram a natureza da consciência um dos últimos grandes enigmas não solucionados, como eu li antes. Né? Porque, assim por dizer, uma luz deveria se acender em alguns dos produtos da natureza. Né? No caso, nós. Né? E qual é a ligação da tempestade de neurônios sobre o nosso crânio com a nossa consciência? Que é o que pergunta a neurociência. Né? Então, questões como essas são tratadas em subdisciplinas da filosofia do espírito, a saber, na filosofia da consciência e na neurofilosofia. Então ele diz assim que primeiramente vai apresentar algumas
das principais reflexões, né, da filosofia do espírito em relação a conceitos centrais, entre os quais os conceitos de consciência, consciência de si e eu. Ele vai falar sobre tudo isso. Né? Ele diz o seguinte: fala-se muito sobre esses conceitos, embora na maior parte das vezes sem o conhecimento dos panos de fundo filosóficos, o que leva a uma série de equívocos. Por isso, esclarecerei esses panos de fundo da maneira mais isenta de pressupostos possível. Afinal, eles fornecem os fundamentos para a segunda principal intenção do livro dele, que é a defesa de nossa liberdade, de nossa vontade livre, contra a representação corrente de que alguém ou algo nos faria por nossas costas não livres, né? Seja Deus, o universo, a natureza, o cérebro ou a sociedade. Aí ele diz: nós somos livres de ponta a ponta, pois somos seres vivos e espirituais. Isso não significa, porém, que não pertençamos ao reino dos animais. Não somos nem puramente máquinas de copiar genes em que se implantou um cérebro, nem anjos que se perderam em um corpo, mas sim verdadeiramente seres vivos, livres espirituais que nos consideramos ser há milhares de anos e que também defendem politicamente as suas liberdades. Então, dá para ver que é um autor que não é fácil, né? Então, vamos ver algumas coisas que ele considera aqui. Nós, seres humanos, somos criaturas espirituais. Esse é um ponto interessante, né? Mas a química neural de nosso cérebro conduziria, em última instância, a totalidade de nossa vida e comportamento espiritual e nosso consciente? Quer dizer, será que isso seria tudo que nós somos? Né? Que é a grande pergunta que ele faz, que eu também faço, que muitos autores fazem. E a nossa resposta, desde David Chalmers, Erwin Laszlo, Steve Taylor e muitos outros, é que nós não somos o nosso cérebro. Por isso o título, né? Não sou meu cérebro, que ele deu a esse livro. Bom, e o ramo da filosofia que se ocupa conosco, né, digamos assim, seres humanos, enquanto criaturas espirituais, nesse sentido, é o que se chama hoje em dia, né, como ele disse, filosofia do espírito, que é como é chamado em alemão, Philosophie des Geistes. Né? Mas é mais comum que se fale, por exemplo, nos Estados Unidos, filosofia da mente, que é um termo que se tem usado aqui no Brasil, e alguns têm usado, como eu gosto também, filosofia da consciência. Mas é tudo, filosoficamente, a mesma filosofia do espírito que vem pela filosofia alemã. O objeto é o mesmo, digamos assim. Né? Então, muitos consideram a natureza da consciência, então, um dos últimos grandes enigmas não solucionados. Então, o assunto aqui é, então, nós mesmos. Né? E ele vai falando o seguinte. Vamos ver aqui, mais uns pontinhos que eu já marquei. Diferentemente do mainstream da filosofia da consciência, Philosophy of Mind, que é como se dá o nome em inglês, né? Filosofia da mente atual, que às vezes se designa equivocadamente em alemão de filosofia do espírito, né? A proposta seguida nesse livro dele é a chamada antinaturalista. Ele vai explicar o que é. Então, lá na filosofia alemã se chama filosofia do espírito, Geistes. Em inglês colocaram Philosophy of Mind, filosofia da mente, e é comum em português a gente traduzir por filosofia da consciência. Vocês podem escolher. Eu gosto muito da expressão filosofia da consciência ou até filosofia da mente. Então ele diz assim, que existe o naturalismo e o que ele considera uma perspectiva antinaturalista, filosoficamente falando. Né, gente? Então ele diz assim, o naturalismo parte do princípio de que tudo que existe pode, em última instância, ser examinado do ponto de vista das ciências naturais. Da ciência natural, inclusive da física. Né? Então, nesse contexto, via de regra, se aceita também que o materialismo esteja correto, ou seja, a tese de que há apenas objetos materiais, apenas coisas que pertencem à impiedosa realidade material energética. Seria isso válido, contudo, para a consciência, que até o momento não se deixou explicar pelas ciências naturais? Essa é a pergunta que ele faz, que eu faço desde o primeiro episódio aqui da nossa playlist de ciência espiritual também. Né? E no caso da qual, ao menos parcialmente, não se consegue sequer prever como isso seria de algum modo possível,
Isso é ainda mais o caso, uma vez que esse espírito humano é pesquisado pelas ciências humanas e sociais, né? Que são as Geistes- und Sozialwissenschaften. É horrível essas palavras em alemão, né, gente? Tem até um meme que fala assim, que coloca, isso acontece heróico, rola pelo Instagram, você já deve ter visto, né? O fulano fala lá em todas as línguas europeias como é que é determinada palavra, e quando vai para o alemão é uma coisa estrombólica, né? Que nem a própria ciência, né? Ciência, ciência, Scienza, e aí quando vai para o alemão é Naturwissenschaft, né? Mas é coisa da língua, fazer o quê? Não vamos ter preconceito linguístico aqui, mas que é mais complicado é mesmo. Então, ciências humanas e sociais aqui ficou difícil pronunciar também. Mas continuando ele, isso significaria que, por exemplo, a República Federativa da Alemanha, né, os mundos fictícios de Hollebecks, luto pelos que se foram, pensamentos e sentimentos em geral, assim como o número π, são na realidade objetos materiais, nessa visão do naturalismo? Né? Eles não existem ou não existem realmente? Naturalistas tentam provar exatamente isso ao desfazer a impressão, segundo eles equivocada, de que há realidades materiais. A perspectiva aqui tomada, então, pelo Gabriel, é como dito a do antinaturalismo, isso é, parte-se do princípio de que nem tudo que existe é pesquisável por meio das ciências naturais ou é algo material. Digo então que há realidades imateriais e tomo isso como uma conclusão do saudável senso comum que é acessível a todos. Isso, para mim, é uma das conclusões mais importantes desse filósofo, né? Da nova filosofia alemã, inclusive, né? Em que ele vê que a visão materialista, que infelizmente impregnou a ciência, né? O naturalismo fisicalista, materialista, reducionista, do qual nós já falamos em alguns episódios atrás aqui, extirpou isso que ele está dizendo, né? Então, esse antinaturalismo, na verdade, é uma forma de voltar à ideia de que existem coisas que não são materiais, mas podem ser, para nós, por exemplo, espirituais. Então, se nós acreditamos que nem tudo pode ser explicado pela ciência materialista, nós estaríamos também tendo essa mesma visão antinaturalista que o Marcos Gabriel fala aqui. Talvez uma diferença ou outra na forma de ver a coisa, mas começando por essa base, nós né, que acreditamos que há algo mais do que a matéria física, ou do que a energia, se formos falar de um ponto de vista da mecânica quântica, que não fala em matéria dura, né? Em energia e ondas também seriam matéria, há alguma outra coisa. Então isso é muito interessante, que é a primeira contestação que ele faz e por que ele se considera, né, antinaturalista. Ele coloca, para recuperar hoje o ponto de vista de uma filosofia do espírito antinaturalista, né, ou uma filosofia da consciência espiritualista, como eu diria, poderia traduzir nessa nossa visão que nós temos dado aqui, né, no nosso canal, precisamos abdicar da ideia de que precisamos escolher entre uma visão de mundo científica e uma visão de mundo religiosa, pois ambas são deficientes por princípio. Ambas são deficientes por princípio. Mesmo que, posso resumir muitas coisas que ele disse e do que nós falamos, por que essas duas visões, né, que ele fala aqui, então, uma visão de mundo científico e uma visão de mundo religiosa, ambas são deficientes por princípio. Bom, para ele, a visão materialista científica é deficiente porque acredita que só essas coisas materiais são existentes, são reais. Então, essa sua deficiência estaria aí. E que basear, então, toda a nossa vida, toda a tecnologia, inclusive, nesta visão, ou seja, uma ciência naturalista, materialista, querer se impor sobre toda a humanidade a partir disso, é uma injustiça. E é assim uma privação de liberdade? É. Isso está dentro, inclusive, contrapor-se a isso, de um princípio que eu já falei num livro meu do início dos anos 2000, que eu chamo de para-academicismo, uma visão paralela à academia. E o antinaturalismo, para mim, seria uma dessas visões para-acadêmicas, uma visão que não considera o academicismo materialista, fisicalista, como o único válido. Mas a gente sabe que nas academias acaba sendo o que é considerado ciência de verdade, tanto que as ciências sociais, né, as ciências humanas, nem são consideradas ciências de verdade pelas ciências naturais. Então, um físico, um astrônomo, um cosmologista em geral, mal consideram a biologia como ciência.
Mas eles não consideram de fato ciência nem a psicologia, nem a sociologia, nada disso. Ah, mas como isso? Não, mas está tudo nas academias, como é que é? É porque vocês não conhecem os bastidores da coisa. Leiam sobre isso. Né? Isso acontece pela imperativa da matemática, né? Que aconteceu do século XIX para cá, que diz que só é científico que puder ser provado pela matemática ou representado em fórmulas matemáticas, porque se tem na cabeça da ciência acadêmica que a matemática é a coisa mais perfeita do universo. E se então é possível representar matematicamente, está resolvido, é ciência, senão não é. Bom, o fato é que a física, né, até chegar na mecânica quântica, parecia estar resolvida nesse sentido, mas a mecânica quântica bagunçou um pouco o coreto, né? A gente sabe que as coisas não são bem assim tão lógicas. Mas a própria biologia, né, foi prejudicada por essa visão, porque ainda não se consegue explicar os fenômenos químico-biológicos por esse processo matematicizável, aí, por essa matematização que a gente chama, que vem pela física. Então, a física seria considerada ciência por excelência pelos acadêmicos materialistas. A biologia e a química estariam no meio do caminho, procurando, né, um reinado de ciência verdadeira também, porque ainda não descobriu nem como a vida se gera nessa situação. E as ciências humanas não seriam ciência para eles. Eles aceitam como alguém que a gente deixa no cantinho ali. Né? Então, para um físico materialista, gente, de verdade, a psicologia não é ciência. Psicologia não importa se é freudiana, se é junguiana, se é terapia cognitivo-comportamental, se é behaviorismo, para eles não é ciência. Né? É interessante que vocês saibam disso, porque essa é a realidade acadêmica do mundo. E é esse tipo de coisa que o Marcos Gabriel ele critica. E eu também considero criticar. Não quer dizer que tudo que está aí como psicologia teria que ser aceito como ciência. Né? Tem muita pseudociência no meio da psicologia, incluindo a psicanálise, que é bastante controversa, mas tem várias outras aí, né, se a gente for considerar. Bom, o que ele quer colocar então é que a deficiência do materialismo, da ciência acadêmica materialista é essa. E qual seria a deficiência do que ele chama de visão de mundo religiosa? Porque ele preferiu o termo religiosa do que espiritual. Ela vai religiosa porque ela é mais conectada às religiões, a um dogmatismo histórico das religiões que limita o pensamento humano em esferas, ou bolhas, melhor dizendo, né? Que são as suas, nas suas Weltanschauung, vamos usar o termo alemão, que é visão de mundo. Né? Cada religião tem a sua bolha ou sua visão de mundo, e necessariamente essas bolhas não conversam com outras. Então elas criam uma visão de mundo fechado. Neste sentido, não só para Gabriel, mas para mim e para outros, a visão da ciência materialista, como um todo, né? Materialista, fisicalista e reducionista, também é uma bolha. Ela pode não ser uma religião, no sentido de que ela permite pesquisa, já que a religião não permite, né, mudar alguma coisa. Mas a ciência, apesar de tudo, permite mudar alguns postulados ao longo do tempo. Mas é uma forma de bolha também que mais ou menos se fecha. E que também não conversa com as outras, que no caso seriam as bolhas religiosas. E também com as bolhas filosóficas, né, gente? A filosofia desses três grupos, né, as bolhas das religiões, as bolhas da ciência e as bolhas da filosofia, a filosofia ainda é a bolha mais etérea que permite conversar com tudo. Tanto que a filosofia é considerada a origem da ciência, que deu origem à ciência. Né? E dentro mesmo da ciência existe o pensamento filosófico, a filosofia científica, que é pensar sobre a ciência, sobre os métodos da ciência, sobre as descobertas, sobre as validades das descobertas da ciência. Claro que também tem filosofia na religião, mas ela tem outros postulados, ela não é tão livre como a filosofia na ciência. E tem a filosofia por si mesma, que não é nem a filosofia religiosa e nem a filosofia científica. Simplesmente filosofia pura, como se diz, é o pensar sobre, sem estar atrelada a qualquer desses dois lados, o que hoje em dia é meio difícil, né? A gente não ficar, digamos assim, atrelada a nenhuma das duas coisas. Mas ele coloca que aí o viés problemático é exatamente esse dogmatismo das religiões. Mas ele considera que existem coisas além da matéria. Então, e ele se mostra aberto ao que nós chamaríamos de, então, visão de mundo espiritual, que é diferente da visão de mundo religiosa. Então, nós teríamos três visões de mundo. Visão de mundo científica, visão de mundo religiosa e visão de mundo espiritual. A visão de mundo espiritual é que estaria mais próxima
da filosofia pura, porque ela aceita tudo que é possível se pensar sobre. A visão do mundo religiosa são bolhas fechadas que não conversam entre si. Elas podem fazer de conta que fazem isso no diálogo interreligioso por aí, mas isso é só uma falácia, gente. Isso é só eventinho para se tomar chá. Não mais do que isso. Infelizmente, essa é a minha crítica aos diálogos interreligiosos. E a bolha da ciência padece de uma grande arrogância, mais ou menos em outros, né? E no final da história, ainda que alguns possam dizer, mas a ciência pura não é isso que vocês estão criticando, que o Gabriel está criticando, que o Paulo Steckel está criticando e outros. A ciência pura é diferente. Gente, a ciência pura não existe separada dos seres humanos. Ela pode estar lá num plano ideal pitagórico, mas aí não tem efeito nenhum sobre nós. Nós temos que falar da ciência em aplicação. Aplicada. É essa a que vai interferir na nossa vida no dia a dia. E é essa, inclusive, que está ligada ao tecnicismo, né, que Gabriel critica. Ele não está falando contra a tecnologia, nem contra as descobertas da ciência, sejam quais forem para a saúde ou para seja o que for, para a nossa vida melhorar. Né? O que ele está criticando é quando isso é considerado a única coisa real. Né? E aí nós não podemos, por exemplo, pesquisar certas coisas que não são necessariamente materiais, porque essa ciência não permite. Bom, a ciência, como eu disse, ela não aceita nem a psicologia como um ramo científico, quanto mais uma parapsicologia, né, gente? Imaginem como vai ser. Então, temos um grande problema aí. E essa crise, ela está mais acirrada neste momento que nós estamos vivendo da pandemia. Quem ajudou, sem querer, né, fazendo o mal que vem para bem, quem ajudou atualmente, ou tem ajudado nessa crítica, né, tem sido os negacionistas. Tem alguma coisa boa que vem por eles? Por um lado, sim. O ruim é o negacionismo deles, que acaba matando gente, né? Mas o lado positivo é que coloca em xeque essas coisas todas. Porque a religião já tem sido colocada em xeque há muito tempo. Eles não pensam que quando eles fazem isso, né, a religião que está por trás do negacionismo deles melhora a imagem dela, porque não melhora. Ela continua sendo uma falácia. A religião é uma coisa, para mim, totalmente ultrapassada e que, por mim, poderia desaparecer completamente da face da Terra. Mas isso, quando eu digo, não significa que a espiritualidade desapareceria da face da Terra. A busca espiritual não desapareceria. Pelo contrário, nós estaríamos livres, como somos, né, como diz o próprio Gabriel aqui, para buscar, para pensar sobre. Essa é a questão que ele coloca aqui. Bom, atualmente há um grupo de críticos da religião não suficientemente informados histórica e teologicamente, que se reúnem sob o nome de novo ateísmo, ele fala aqui. Entre os quais contam pensadores proeminentes como Sam Harris, do qual nós já apresentamos um livro dele aqui num episódio, Richard Dawkins, que é bem conhecido, né, gente? Michael Onfray e Daniel Dennett, que também é bem conhecido. Eles pensam ser necessário escolher entre religião, ou seja, para eles superstição, e ciência, ou seja, para eles a verdade fria e sem floreios. Já trabalhei a representação de que nossas sociedades democráticas modernas teriam de resolver um conflito fundamental entre visões de mundo no livro Por que o Mundo Não Existe, que é um outro livro dele, bem interessante também. Lá minha tese era a de que não há qualquer visão de mundo coerente e de que a religião não é idêntica à superstição, do mesmo modo que a ciência não é idêntica ao esclarecimento. Aqui, inclusive, eu, se fosse escrever com a minha argumentação, eu diria que a religião não é idêntica, ou a espiritualidade não é idêntica à religião. Então, o que ele chama de superstição é a religião dogmática, né? E supersticiosa, baseada em crendices. E o que ele chamou de religião aqui, muito provavelmente, é o que nós chamamos de espiritualidade, não necessariamente religião instituída, gente. Ok? Então esse é um ponto bem interessante a ser considerado. E por que ele faz essas críticas? E há, inclusive, esses autores que eu citei, porque eles tendem, principalmente o Dawkins, né, mais do que qualquer um deles, a criticar bastante tudo que não está dentro desse cientificismo, digamos assim. Então aí ele vai falando no livro dele sobre as questões do que ele chama de neurocentrismo. Ele chama de neurocentrismo a visão dentro das neurociências, né, como ele diz aqui, de que um ser vivo espiritual não consiste de nada senão da existência do cérebro apropriado. Ou seja, para ele, esse neurocentrismo
diz que o eu é o cérebro, que é a visão da maioria dos neurocientistas fisicalistas, ou materialistas, ou naturalistas, nessa nomenclatura que ele dá aqui, que dizem que a consciência é o produto daquela descarga elétrica no cérebro, as sinapses, as conexões todas, né, de todos os nossos neurônios, que sistemicamente se unindo e produzindo o pensamento e tudo mais, de um dado momento esses vários pensamentos que são, digamos, automaticamente gerados, segundo eles, para a nossa sobrevivência como um ser biológico, em um dado momento esse tipo de pensamento ou percepção percebe a si mesma, e cria a noção de que é alguma coisa separada e existente. Isso lembra o Buda, então, que quer dizer a mesma coisa? Não, o Buda não era um neurocientista, a gente via de outra maneira isso. Né? Ele criticava a ideia da gente considerar o nosso eu uma entidade fixa, imutável e permanente. Ele não criticava a ideia de que existe um eu não fixo e impermanente. Um eu que a gente chama de eu transitório, ou eu localmente válido ou temporalmente válido. Isso o Buda não criticou porque ele não era burro de criticar uma coisa que é óbvia para todos nós. Né? Então, às vezes, as pessoas que são pseudo-budistas ou semi-budistas ou que só flertam com o budismo, não entendem nada da filosofia budista, dos princípios, falam essas bobagens aí, dizendo que o Buda falou que o eu não existe. Se o eu não existe, não tem por que eu me comportar como o Paulo e não como a Maria. Por favor, gente. Existe um eu transitório, impermanente, localmente válido, temporalmente válido. Né? Para o Buda é isso, é a nossa consciência enquanto estamos num corpo. Quando nós morremos, segundo o Buda, a parte que tem a ver com o corpo, que forma essa nossa consciência e também eu e personalidade, se dissolve. Sobra alguma outra coisa, até que eu já falei nos vídeos sobre não dualidade. Né? Mas, para os neurocientistas neurocêntricos, como critica o Gabriel aqui, nada disso existe. Nem mesmo este eu que é óbvio para mim e para vocês agora. Para eles isso aqui é só uma espécie, como se fosse uma espécie de máquina tendo a sensação de consciência. Aliás, a mesma pergunta que se faz sobre a inteligência artificial, né? Se um robô em algum momento será consciente. Até tem filmes e livros sobre isso, né? Ele contesta essa questão. Na realidade, para ele existe sim uma consciência, e que não somos epifenômenos simplesmente da atividade cerebral. Então, o Marcos Gabriel aqui concorda com os neurocientistas espiritualistas, como, por exemplo, Mario Beauregard e muitos outros, né, que pensam dessa outra forma. Então, ele diz isso. Caso se quisesse entender o sentido de eu, consciência, si, vontade, liberdade ou espírito, não se poderia pedir auxílio da filosofia, da religião ou do saudável senso comum, que eu falei agora, né? Mas sim seria preciso examinar o cérebro com os métodos das neurociências, de preferência em parceria com a biologia evolutiva. Eu nego isso e venho, então, à tese crítica central deste livro. Eu não sou o meu cérebro. Veja só que interessante que ele vai colocando. Frequentemente, conceitos como eu ou si são atacados também por filósofos profissionais, como ele diz, sem que se tome conhecimento de onde esses conceitos verdadeiramente surgiram e com quais intelecções os pensadores que os introduziram os ligaram. Isso é interessante também, né? Homero, Sófocles, Shakespeare, Alfred Jelinek podem nos ensinar mais sobre nós mesmos do que as neurociências, segundo Marcos Gabriel. As últimas lidam com o nosso cérebro, ou com o sistema nervoso central e seu modo de funcionamento. Sem este, não haveria espírito, né? Ou mente, ou consciência. Toda vez que ele falar em espírito aqui, gente, em inglês estaria traduzido mind e em português consciência, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, sem este, né, todo esse sistema de funcionamento do cérebro, o sistema nervoso central, não haveria espírito. Ele é uma condição necessária para conduzirmos uma vida consciente, ou seja, estarmos conscientes num corpo, nos tratando nesse nível. Né? Mas ele não é idêntico à nossa vida consciente. Uma condição necessária não é nem de perto uma condição suficiente. Né? Isso é uma coisa básica em filosofia. Né? Ele fala também do neuroconstrutivismo.
Este supõe que as nossas capacidades espirituais como um todo podem ser identificadas com regiões do cérebro, cuja função consiste em construir imagens mentais da realidade. Nós não podemos nos separar dessas imagens a fim de compará-las com a realidade. Então, esse neuroconstrutivismo, ele também critica. Então, contra essa ideia aí do neuroconstrutivismo, faz parte do neurocentrismo, né? Formou-se, entre outros, o assim chamado novo realismo. Então, contra essa ideia, o novo realismo, cuja ideia central fertilizou no meio tempo também o debate acerca do alcance do neuroconstrutivismo, como se pode ver com a edição A Grande Ilusão Fingiria o Cérebro o Mundo para Nós, da revista Gehirn und Geist, Cérebro e Espírito. Lá tomando por referência a filosofia do espírito, e em uma entrevista com o filósofo norte-americano Alvin Noy, se coloca em questão o neuroconstrutivismo. Né? Bom, e ele vai colocando que isso realmente tem que ser debatido. Esse novo realismo, então, vai muito além, e esse novo realismo é muito parecido com essa visão de ciência espiritual que eu passo aqui, com a visão do pensamento emergente, pensamento sistêmico, então, em que ele, inclusive, mesmo que ele oficialmente não faça parte, acaba se aproximando por tabela, né? E aí ele coloca por que ele faz essas contestações todas. Ele coloca: meu objetivo é a defesa de um conceito da liberdade individual. Meu campo principal de ataque nesse livro, o neurocentrismo e seus precursores, a visão de mundo científico-naturalista, que é aquela que nós falamos há pouco, o estruturalismo e o pós-estruturalismo, são todas elas teorias filosóficas. Às vezes se age como se se seguisse das descobertas da pesquisa sobre o cérebro que o eu e o cérebro são idênticos. Não é verdade mesmo. O defensor daquilo que designo aqui criticamente como neurocentrismo comporta-se com prazer como se pudesse invocar descobertas científicas indubitáveis e, desse modo, fatos reconhecidos por especialistas. Mas, com sua suposição de grande alcance, ele formula reivindicações genuinamente filosóficas, ou seja, reivindicações que não podem ser delegadas a alguma outra ciência, que essa é a diferença entre filosofia e ciência, né? Como isso não é feito de maneira explícita, contudo, ele é imunizado contra críticas, né? Esse é o problema, né? Também esse neurocentrismo das neurociências utiliza conceitos como consciência, pensamento, espírito, vontade livre e assim por diante. Esses conceitos são e permanecem, no entanto, por sua exigência de incondicionalidade. Absolutheit. É horrível essas palavras, né? Que não pode ser fundamentada empiricamente. Conceitos filosóficos com o auxílio dos quais nós podemos descobrir, por exemplo, leis sobre a nossa biologia e sobre o universo, no qual já há muito tempo a nossa moradia, o planeta Terra, rodopia com uma velocidade de tirar o fôlego. Né? Com certeza. E ele vai continuar falando sobre isso. A base do livro dele é realmente considerar isso, tudo que ele está dizendo. Vai fazendo uma avaliação filosófica de várias formas no final da história. E eu recomendo realmente. E ele tem vários outros livros já publicados em português, até acho que pela editora Vozes mesmo, se vocês quiserem. E tem como acessar edições, as chamadas edições digitais também. Mas existe uma entrevista dele que eu vou querer colocar aqui para vocês, que é uma entrevista chamada Vivemos em um Sistema Letal, que foi publicado originalmente por Letras Libres. A entrevista foi dada a Berta Ares, e aí foi traduzido para o site do ihu.unicinos.br, que é o Instituto Humanitas Unicinos, em 31 de julho desse ano. Eles traduziram, é uma entrevista realmente muito interessante. Vou colocar aqui no ar para vocês a internet na tela atual, para que vocês possam conferir comigo, né? E eu vou apresentando as principais partes dessa entrevista aqui, né? É muito interessante mesmo. Mas basicamente, essa Berta Ares pergunta para ele o seguinte: em Por que o Mundo Não Existe, desenvolveu a teoria do novo realismo, que eu acabei de explicar para vocês, né? Que o tornou mundialmente famoso. Então passou a ser considerado a estrela da filosofia, o filósofo mais jovem, o mais midiático.
Ele é um Cortella jovenzinho da Alemanha, digamos assim, só que com uma teoria decente. Cortella só repete outros. Né? Pergunto-me se, em razão deste novo livro, em que sustenta um novo iluminismo, busca imitar Kant, por mais que sua teoria do conhecimento e as condições sejam muito diferentes. Ele, sim, as condições são agora muito diferentes, porque vivemos, do ponto de vista filosófico e histórico, em uma época de forte sentido ontológico. O sentido de realidade é muito forte, por mais que a atual propagação de mentiras pareça contradizer essa descrição. O grande paradoxo de nosso tempo é que o fenômeno da manipulação ocorre dentro do próprio saber, onde se colocou em andamento toda uma maquinaria própria dos tempos de obscuridade, ainda que a ideologia oficial o negue. Portanto, e especialmente nesse sentido, as condições são muito diferentes das da época de Kant. Aí ela pede para ele dar mais detalhes. Aí ele vai entrar numa questão super espinhosa, então vamos prestar bastante atenção para interpretar o que ele está dizendo e não fazer bobagem, né, gente? Vamos lá. Ele diz, podemos ver isso com a gestão da pandemia. Na Europa, todo mundo fala da ciência como a única solução à pandemia, e, no entanto, apesar de centrar toda a gestão na ciência, a Europa foi o grande epicentro da pandemia. A ideologia e a propaganda oficiais da atualidade não permitem ver com clareza o que está acontecendo. Por isso falo em tempos obscuros. Meu projeto, que chamo de Novo Iluminismo, quer romper com essa obscuridade e se apoia em uma filosofia da realidade e no conhecimento moral. Efetivamente, Kant dizia que não podemos conhecer a coisa em si, ou seja, a realidade tal como é, o budismo chama de talidade, né? O tal qual é da realidade das coisas. E é independente do ser humano isso. Ou pelo menos o budismo diz que só um Buda consegue perceber isso, né, gente? Dizia que é inacessível ao pensamento humano que está além do seu próprio conhecimento. No novo realismo e no novo iluminismo, que propõe, tanto a realidade como a ação ética são óbvias para o ser humano. Em certo sentido, é o oposto de várias posições de Kant. Aí vamos perguntar, mas em que sentido? A ética tudo bem, mas como que essa realidade é tão óbvia assim, como a própria ciência mostra e a neurociência mostra, ninguém vê tudo do mesmo jeito. Né? Vamos ver como é que ele vai se ver com essa questão. Aí ela fala, a entrevistadora, né, que o iluminismo está muito ligado à Revolução Francesa. Que acontecimento histórico acompanha este novo iluminismo? Aí vejam só que interessante a resposta dele. O acontecimento em que estamos imersos, ou seja, a pandemia, que explodiu quando já tinha começado a escrever o livro, né? Minha editora não compreendia que eu então já estivesse falando em tempos obscuros. Ela dizia que tudo estava bem, e quando estourou a pandemia, com toda a manipulação e obscuridade palpáveis, chamou-me de Nostradamus da filosofia. Então essa pandemia é uma revolução profunda que irá mudar tudo. Eu acho que disso acho que ninguém duvida, né, gente? Para começar, chegaram à Europa problemas da globalização que os europeus praticamente conheciam apenas como espectadores. Esse foi um ponto. A globalização se mostrou claramente, né, no seu melhor e no seu pior, gente. Agora, esses problemas da globalização já estão aqui. Aqui que ele disse na Europa. Né? E qual foi a nossa primeira reação? Excluir o outro. Agora que os problemas da globalização ultrapassaram nossas fronteiras, nossa primeira reação é de continuar excluindo o outro. Né? Aí a repórter pergunta, você afirma que a política de identidade e a ética não podem coexistir? Aí ele responde, a política de identidade é contrária à ética. A ética é radicalmente universal. O princípio da ética parte do fato de que o outro pode ter razão. O princípio da ética parte do fato de que o outro pode, não quer dizer que tenha. Né? Justamente o contrário do que está acontecendo agora no campo da ideologia contemporânea. Eu acredito que a política de identidade é sobretudo uma tentativa de evitar fazer bem. Às vezes essas políticas são defendidas como aquelas que protegem as minorias, mas na realidade não é assim. De fato, atuam como os tecnomonopólios que utilizam as minorias como meio para ter acesso a mais mercados. Essas condições de exploração estão ocorrendo aqui na Europa. É uma crítica pertinente que ele faz sim, gente. Tá? Que muitas minorias são às vezes cooptadas por movimentos, partidos e até pelo próprio mercado, né, para fazer mais dinheiro. Né? Até, por exemplo, vamos pegar o exemplo, o período do Dia Internacional de Combate à Homofobia, aí vem as empresas ali, né, fazendo propagandinha para os LGBT para tentar vender mais, mas na verdade é simplesmente uma campanha de venda comercial, não tem nada a ver com direitos daquelas pessoas. É o tecnomonopólio, né, que se faz de uma política
de identidade que não tem nada a ver, né? Bom, ouvi você comparar a pandemia com o grande terremoto de Lisboa de 1755. Considera que estamos vendo apenas a ponta do iceberg? Exato, porque a pandemia é a revolução, né? Ainda que já tenhamos as vacinas, estamos falando de uma pandemia. Vacinar os europeus não é o final. O fim da pandemia está em um futuro muito distante, ele diz. Agora só estamos no início e em algum momento perceberemos que a única maneira de sair de toda a crise que gera, a crise de saúde que ela gera, a econômica, a crise de fronteiras também, né, é aceitar que o que vemos é apenas uma pequena demonstração da crise real que é a climática. O único modo de sair dela pressupõe criar um novo modelo de sociedade e uma nova visão do bem. Aí é interessante de colocar essa questão. Depois ele diz, atualmente vivemos imersos no capitalismo, na fantasia dos mercados, que neste momento não estão ajudando em nada. Ou seja, dá a ver que ele não gosta muito do capitalismo, né? Nem ele, nem eu, né? Temos também outras fantasias um pouco vazias, como é a admiração pela alternativa chinesa. Ou seja, ele também não gosta muito daquele capitalismo de mercado falsamente chamado de comunismo, né? Que é capitalismo de Estado, aliás, falsamente chamado de comunismo, que é a China. A China não é um país comunista, gente. É capitalismo de Estado. Tá? Ou um comunismo de mercado, se vocês preferirem, né? Mas a China não é outro sistema. Entrou e com muita velocidade na era moderna. É de fato a região que experimentou o mais rápido processo de modernização de toda a modernidade. Isso é muito capitalista, gente. É o que ele quer dizer nas entrelinhas, né? Nem a China é uma alternativa, nem há competição entre ela, a Europa e os Estados Unidos. Isso também é uma fantasia. Meus parabéns para ele, porque é exatamente o que muita gente pensa e eu também penso. Neste momento existe um único sistema e este não é sustentável, tem que deixar de existir. Vivemos em um sistema letal, que não é nem capitalista, nem comunista, ele é um sistema letal, ele quer dizer. Né? Aí o que ele propõe no final da história? Né? Porque é o tipo de coisa que a gente pergunta. Tá, e o que se propõe? Aliás, a visão que ele tem é uma crítica parecida com a feita por Yuval Noah Harari, né? Aquele pensador israelense que escreveu o livro Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, ele fala coisas parecidas. Né? Aí o que propõe Marcos Gabriel? Precisamos de algo radicalmente novo para este futuro. E a ideia que exponho no meu livro é colocar em prática a existência de valores realmente universais e, portanto, transculturais. O primeiro iluminismo na Europa foi acompanhado por condições coloniais, mas isso não implica que tenhamos que considerar o iluminismo superado. Implica a instauração de um iluminismo necessariamente universal. A Europa poderia ter aprendido da África ou da Ásia em sua gestão da pandemia. Convém mais pensar a partir de um universalismo falível. Os universalismos clássicos tinham uma certa tendência a reivindicar uma infalibilidade. Esse é um grande problema mesmo. Gente. Assim é o imperativo categórico de Kant, né? Lembra a entrevistadora. Aí ele responde. O imperativo categórico de Kant é uma fórmula com tendência generalista que não possibilita princípios de ação. Por exemplo, o confinamento e o toque de recolher são morais? O imperativo categórico não nos diz nada. Precisamos de algo novo, esse é o objetivo do livro. Nele proponho teses que nos ajudem a abordar esses problemas concretos ligados aos tempos que vivemos. Toque de recolher, sim ou não? Algo mais concreto não há. O novo iluminismo responde a essas questões porque não evita a realidade. Aí ela pergunta, obviamente, né, uma pergunta bem adequada para se fazer numa questão dessas, é que se os confinamentos são morais, né? Os lockdowns, ela quer dizer, tudo mais. E ele responde, eu acredito que os confinamentos são imorais porque produzem danos colaterais. São soluções ruins para o problema. A política pandêmica da União Europeia é o maior fracasso de toda a história recente desta região do mundo. Ele quer dizer, inclusive, né, a quarta onda está vindo da Europa, não está vindo nem da China, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos. Está vindo da Europa. Interessante isso. Isso que quando ele fez essa entrevista ainda não tinha tal quarta onda. Né? A política pandêmica europeia é mais imoral que a política pandêmica da ditadura chinesa. Olha só o que ele diz. Porque é uma combinação dos piores fatores.
confinar-nos, fechar os restaurantes não é uma solução, segundo ele, né? Demonstra que a Europa não tem uma política de gestão da pandemia para além da vacinação, ou seja, só vacinar. Aqui no Brasil foi um pouco pior, né, gente? Porque nem gestão da pandemia não houve, nem vacinação tinha, né, só porque foi pressionado. E aí estava o Deus dará, é por isso que o Brasil foi um dos países que mais teve gente morrendo. Na Europa teve gestão de vacinação, mas ficou só nisso também. Então, um pouquinho melhor no final da história. Mas também tem seus negacionistas na França, na própria Alemanha do Gabriel e tudo mais. Então ele disse, demonstra que a Europa não tem uma política de gestão da pandemia para além da vacinação, que é uma boa estratégia, ou seja, ele não é negacionista de vacina, gente, mas não resolve a crise. É necessária uma solução realmente sustentável. Por quê? Porque após esse vírus vem o próximo e a crise climática, que ele então acredita na crise climática, assim como eu e muitos de vocês aqui, né? A vacinação não coloca um ponto final. Isso é muito importante porque aqui a gente vê que ele, além de não ser um negacionista, está pensando no futuro. Que apenas vacinar não vai resolver o problema, porque parece que, para nível dos governos, né? Qual a diferença entre um governo como o nosso aqui que não queria vacinar e todo mundo vai morrendo até adquirir a tal imunidade de rebanho? É para poder voltar ao comércio, aquilo que o capitalismo mais quer, que o ser humano produza e se morrer no meio do caminho não importa. O que se fez então na Europa? Vamos vacinar para que se possa voltar o mais rápido possível a produzir e também morrer se necessário no meio do caminho. Quer dizer, o objetivo final de ambos é um capitalismo que mata. Não tenha dúvida nesse sentido, né? Bom, aí ela fala, a pandemia fez rolar a cabeça de Donald Trump. Há um pouco mais de luz? E ele diz, sim, efetivamente há um pouco mais de luz, mas também há mais riscos. Cada progresso moral é acompanhado por novos riscos e mais graves. O próximo Donald Trump será mais perigoso que o atual. Se chegar a voltar, então nem se fala, né? A influência da extrema-direita aumenta na Europa, mas agora também há mais consciência de que o que fazemos tem consequências éticas. O cuidado e proteção ou não dos idosos, o uso ou não de máscaras, cada decisão que tomamos tem um valor ético. Então ele está refletindo muito bem essas questões aqui. É uma pandemia metafísica, porque tudo o que fazemos, compramos, comemos, a maneira como falamos e nos comunicamos incorpora uma ética. A pandemia implica uma revolução moral, uma revelação do fato da realidade ética. Kant a chamou de o reino dos fins, e é a capacidade do ser humano de discernir o bem e o mal. Em uma análise retrospectiva de Kant até o presente, como é que cada vez somos menos soberanos, mas mais narcisistas? Pergunta a repórter. Ele responde. O mundo que somos explica o próprio fracasso do iluminismo e o fato de que tenhamos desprendido o saber científico-tecnológico do saber ético. Esse é o grande fracasso, segundo ele. A ciência permitiu que se mate mais em massa e rapidamente. A ciência acumula mais mortes que a religião. E eu não tenho como discordar dele, gente. No momento em que quem criou a bomba atômica não foi a religião. Quem criou as armas que vão parar lá com radicais islâmicos no Oriente não foi a religião, ainda que seja usado por pessoas que, no final da história, declaram ser religiosas, invocam a religião para suas justificativas, mas ele tem razão. Nesse sentido, ele tem toda a razão. Continua. Resulta agressiva a própria ideia segundo a qual a política tem que fazer o que a ciência diz e pronto. Não. O que resolve a crise é a ética, a autonomia das pessoas. Precisamos do saber científico-tecnológico. Ou seja, ele afirma que sim, precisamos do saber científico-tecnológico. Mas fazer as coisas justas é uma precondição. Ciência e tecnologia não são o fim de uma visão do bem sustentável. Isso é justamente o que nos leva ao chamado antropoceno, a destruição do planeta. Ele não está dizendo que nós não devamos seguir a ciência, ou seja, no momento que as práticas são confirmadas, está tudo bem, gente. E que também a ética tem que estar acima disso, ou seja, o que nós estamos fazendo prejudica a nós e a outros ou não? Tipo, não usar máscaras ajudaria a matar as pessoas? Então não vamos deixar de usar, né, gente? Vamos usar máscara. Não vacinar vai fazer com que as pessoas se contaminem mais? Então vamos nos vacinar. Ele está deixando bem clara a questão da ética aqui. Embora se fale de liberdade, essa liberdade está relacionada à ética. Ética com liberdade, ou liberdade com ética.
Aí ele coloca mais adiante aqui, sobre a ciência e a tecnologia que mandam mais que a ética, que foi a pergunta da repórter. A ideia mais estúpida de todas, para dizer claramente, é a de que o progresso científico e tecnológico pode substituir o progresso ético. É a ideia mais estúpida de todos os tempos e de toda a história da humanidade, porque substituir o progresso ético pelo científico-tecnológico só nos leva à autodestruição. A ideologia tecnoliberal é extremamente perigosa e suas fantasias estão criando as ideologias mais agressivas de nosso tempo. A crise climática é justamente o resultado do puro progresso científico e tecnológico, por mais que sejam disciplinas do saber. Perfeito! Não há como contrapor esse argumento dele, gente. Quem é que vai conseguir contrapor esse argumento? Não há como. Aí ela diz, a pandemia é uma chamada de atenção. E ele diz, o vírus refutou plenamente a metafísica do antropoceno. O que a pandemia nos diz é que não somos em nada importantes. E depois vem outra coisa, o fato de nosso ser animal. Aí a repórter coloca, antes da pandemia, o antropoceno e o pós-humanismo concentravam boa parte do debate ontológico. E ele diz, os dois são debates falsos e perigosos. Somos e continuaremos sendo animais. O vírus nos demonstrou que estamos na mesma situação que os neandertais, mas ainda não aceitamos essa lição com a modéstia que requer e continuamos no modelo tecnológico científico. Essa metafísica do cientificismo tem um ponto imoral. Concordo com ele. Aí a pergunta dela. Propõe uma ética da alteridade. Inspirou-se nos pensadores judeus da modernidade? Bom, aqui agora ele vai alertar o ganso dos neonazistas, né, gente? Só imagina pelo que ele vai dizer aqui. Certamente muito. Para mim, Spinoza é um pensador imprescindível. Sem Spinoza não há iluminismo. Mas, além disso, sem Moses Mendelssohn não há Kant. Sem Salomon Maimon não há idealismo alemão. Sem Hans Jonas, que foi o primeiro pensador que percebeu que temos deveres em relação às pessoas que ainda não existem, ou seja, gerações futuras, não há Partido Verde como conhecemos. Sem Levinas, não há política do outro. Sem Hannah Arendt, não há uma boa descrição do totalitarismo. Toda a tradição semítica é fundamental. E eu concordo com ele, plenamente. Por isso é importante também, né, a muçulmana, especialmente no momento de desconstrução de nossas próprias origens. Sendo cosmopolita, não posso ser só alemão cristão. É incompatível com essa ideia de conhecer a si mesmo através do outro. Aí ela pergunta, para você a ética está intimamente ligada ao conceito de acolhida. Exato. E acolher a diferença radical pressupõe evitar os estereótipos. No entanto, vivemos em uma época de estereótipos que agora já produz a inteligência artificial, máquinas de desinformação que polarizam e dividem as pessoas em estereótipos. Eticamente falando, é muito pior o Twitter do que Donald Trump. As redes sociais vão ao coração de nosso pensamento e o afetam. São muito perigosas. E eu concordo com ele. São máquinas de criar ódio, a repórter fala. Sim, aí ele diz, daí a minha insistência em que precisamos introduzir ética e filosofia já na escola, para que, entre outras coisas, saibam acolher a diferença. Mas vai ver que nosso governo aqui brasileiro, né, que tirou filosofia da escola, porque não quer que as pessoas tenham isso que ele está falando, né, gente? Mas não por autoridade, como é o dever kantiano, mas inspirado em um modelo democrático e compartilhado. E não antropogênico, pois a ética também deve se dirigir a outros animais, não só o humano. Isso é importante ele colocar, né? Aí ela diz, cabe destacar que você compreende a democracia não como um governo da maioria, mas como um governo eminentemente moral. Bom, aí ele diz, né? Contrapondo o próprio Bolsonaro, que diz que as minorias devem se dobrar às maiorias e que para ele isso é democracia, Marcos Gabriel contesta dizendo a maioria não significa democracia. Isso no longo prazo é um modelo oligárquico, porque a maioria não representa a todos. Muito bem, merece palmas. A moral, sim. Não é fácil e é um processo falível. Mas caso não seja dada certa orientação moral, que não tem a ver com moralismo religioso, né? Para que queremos a democracia? Né? Na Alemanha foi desencadeada uma grande polêmica entre os que querem mais confinamento ou menos. Uma maioria quer mais confinamento e nem sequer permite que os vacinados possam ir ao restaurante. Isso é imoral e ruim. Na Europa, devemos ter clareza se queremos ser uma democracia ou uma ditadura da maioria.
Claro que é uma ditadura na China, mas é melhor que a ditadura das maiorias, porque ao menos é eficaz, ao passo que a ditadura da maioria, é ineficaz e estúpida e, por certo, pode ser imoral. Eu acho bem interessante essas referências dele, né? Ele quis dizer que a ditadura da China acabou sendo mais eficaz contra o vírus do que a ditadura, né, que nós temos das maiorias aqui no Ocidente, né, principalmente na Europa. Então, porque lá pelo menos eles conseguiram contrapor mais e conter mais o vírus, e aqui na Europa e no resto do mundo foi mais complicado, né? Então eu vou deixar aí depois esse link aqui para vocês poderem ler de novo e até contextualizar esse texto bem interessante realmente dele. Mas a base dele, né, de tudo isso, inclusive é o título desse episódio aqui, é a liberdade da consciência, da mente, do espírito, como vocês queiram traduzir, Geist, Mind, consciência, de que nós temos liberdade, só que é liberdade com ética. É bom que deixe bem claro que liberdade sem ética é o caos. E ele dá a entender que a ciência acabou caindo nisso, né? Talvez a religião tenha tido um grande mal para a humanidade, limitando nossa liberdade. Limitou nossa liberdade e nos encheu de moralismo. Talvez a ciência, que ele chama de ciência, o cientificismo tecnológico, digamos assim, ela fez o contrário, ela aumentou nossa liberdade a um nível sem ética, ou seja, ela prejudicou a ética, né? A ética tem que estar em qualquer dos casos. A falta de ética, no momento em que a religião privou nossa liberdade a partir de um dogma, fez isso sem ética, inclusive, né? Foi um problema para a humanidade durante muito tempo. Mas a ciência, quando também abdicou da ética para criar, por exemplo, bomba atômica e coisas desse tipo, e até, né, muitos cientistas ficaram pesarosos quanto a isso na época, e não só ela, várias armas que todos os anos são inventadas, melhoradas, vários tipos de bombas, gente. Não é só a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki não que eu estou falando. Tem muita coisa no meio do caminho, muita gente morreu de lá para cá. E foi pela ciência, sim, porque foi a ciência que criou esses materiais, né? A gente não tem como negar isso. E foram pessoas que fizeram isso. A ciência, ela é neutra nesse sentido. Uma arma só vai matar se alguém, né, deu tiro, sim. Só que essa ciência que vocês estão falando, ideologicamente, só tem no plano pitagórico das ideias, como eu falo. A ciência, de fato, aplicada é aquela que está em curso no dia a dia, assim como a religião é a que está em curso no dia a dia, a filosofia, a praxis da nossa vida é o que está em curso no dia a dia. E quando ele fala de um senso de realidade, ele está vendo também esse senso comum de realidade que nós temos. É com ele que nós temos que trabalhar por políticas públicas, por inclusão, por democracia verdadeira, com ética que ele fala ali. Então é nesse sentido que eu considero, ainda que o pensamento dele possa ser às vezes mal entendido ou ser um pouco complexo em algumas coisas, na realidade é um pensamento muito mais simples que o pensamento dos filósofos alemães como o Immanuel Kant, Martin Heidegger e outros, né, Schopenhauer e tantos outros dessa turma alemã aí mais antiga. Então ele resgata isso e tem uma outra forma de ver a coisa. Então eu acho assim que foi uma apresentação assim, bem filosófica, mas contextualizando com a nossa modernidade hoje. Eu acho que foi bem interessante, gente. Espero que vocês tenham gostado e se quiserem, né, adquirir esse livro, eu acho que é uma boa ideia realmente, né? Porque esse autor ele realmente é um bom pensador. Não temos como desqualificá-lo de forma alguma, gente. Ok? Bom, se vocês, né, gostaram e quiserem me seguir nas redes, aqui eu coloco o meu Instagram, @pstecchio, o YouTube, então para quem está vendo esse vídeo fora do YouTube no momento, né, youtube.com/paulostecchio, meu Twitter, _pstecchio, tem uma página também lá no facebook.com/canal Paulo Stecchio. Quem quiser tirar dúvidas, mandar sugestões, críticas, né, pelo meu e-mail pstecchio@gmail.com. Estamos inteiramente à disposição de vocês, gente. Vocês podem nos ajudar de várias formas. Primeiro, curtindo este vídeo aqui, se vocês gostaram, curtam o vídeo. Se inscrevendo nesse canal, se vocês já não são inscritos, né? Compartilhando tanto esse vídeo como o próprio canal para os amigos de vocês, para que eles conheçam tudo que nós temos, as várias playlists que nós temos hoje aqui, não é só essa, tem algumas playlists só de lives aqui, né? E mais essa aqui que é geralmente gravada, embora eu fiz live 2 vezes já.
E também, se vocês puderem se tornar membros do nosso canal, como já tem várias pessoas que se tornaram membros, aí vocês podem contribuir mensalmente com o valor que vocês podem. Tem 3 faixas, né, de contribuição disponíveis ali para manter o nosso canal, porque nós não somos patrocinados por ninguém, nem de modo obscuro. Vocês é que patrocinam o nosso trabalho, gente, ok? E se mesmo assim for difícil, vocês podem nos ajudar através do Pix, fazendo um depósito em qualquer valor pela nossa chave Pix, que é o meu e-mail, paystackle@gmail.com, e eu agradeço muito, muito mesmo a contribuição de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham realmente gostado e na próxima semana nós retornaremos com algum outro tema bem interessante para vocês, ok? Até lá então.